Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e muito bem-vindos ao nosso canal EBD em Movimento. Eu sou Carloman Otaviano, professor do discipulado da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus em Maceió, mais propriamente no Templo Central, na sede. E no discipulado da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos as lições do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, da CPAD. E nesse trimestre, nós estamos estudando esta lição, a lição do ciclo 3, cujo tema é Vivendo as Verdades Bíblicas. Vivendo as Verdades Bíblicas. Sejam muito bem-vindos e vamos dar início a esta aula, primeiro fazendo uma oração. Porque quando se trata do estudo da Palavra de Deus, sem que oremos antes, pedindo a presença do Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, para ungir aquilo que nós estaremos falando. Se não for assim, não funciona. Vai ser simplesmente um vídeo. Mas nós esperamos em Deus que seja uma aula. E que nós aqui, vocês aí em casa, ou aonde estiverem assistindo a aula, sejam beneficiados, aprendam, guardem aquilo que foi ensinado em vossos corações. E para isso a gente carece, necessita, depende da presença do Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence, que ensina, que conforta e que nos orienta em todo o nosso viver, e principalmente no aspecto do ensino, do estudo e meditação da Palavra de Deus. Vamos orar então. Eterno Deus, bendito e amoroso Pai, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste dia, quando estamos iniciando neste momento mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, do discipulado, nós estamos aqui nos dirigindo ao Senhor para pedir a Tua bênção, a Tua ajuda, a Tua proteção e a presença do Teu Espírito Santo na aula de hoje. Mas, Senhor, nós não podemos iniciar essa oração pedindo. Na realidade, nós precisamos antes agradecer. Sim, agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido as nossas vidas, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos alunos, dos nossos irmãos em Cristo. E isso é motivo de alegria e de gratidão, muita gratidão a Ti. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. E por causa da Tua bondade e das Tuas misericórdias é que nós estamos neste dia, nesta aula, para mais um momento de aprendizado, para mais um momento em que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, as nossas mentes abertas, para que possamos entender, ouvir e entender o que o Senhor tem para nos dizer. E uma vez entendido, guardemos o que o Senhor nos ensinar nos nossos corações, porque essa, no final de tudo, é a ideia para as nossas aulas, para estes momentos. Senhor, então agradeço, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem estado conosco. A cada aula o Senhor tem nos abençoado e nós temos mais é que agradecer. Agora, como filhos e entendendo que o Senhor, como Pai, quer nos ouvir pedindo. E filho gosta de pedir, Senhor. E pai gosta de ouvir o filho. Por isso é que nós ousamos te pedir mais uma vez. Fica conosco. Mais uma vez, ajuda-nos nesta aula. E que tudo no final concorra para a honra e para a glória do Teu nome. Como costumamos dizer nestas videoaulas, nós não temos nenhum mérito, nós não temos nenhum merecimento para te pedir alguma coisa, para nos dirigirmos a Ti, Não temos.
Os méritos estão na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do qual nós estamos pedindo essas bênçãos, já agradecendo, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então à aula de hoje. Como você já sabe, nós estamos estudando nesse ciclo 3, e eu já falei, mostrei até a capa da revista, nós estamos estudando como viver as verdades bíblicas. Nos trimestres anteriores, no trimestre ou nos ciclos anteriores, permitam-me, nós primeiro aprendemos a conhecer Jesus e conhecer o reino de Deus. No ciclo passado, que foi o ciclo 2, porque esse que eu falei agora foi o 1, no ciclo 2 nós aprendemos sobre a importância de conhecer as doutrinas cristãs, as doutrinas bíblicas. Sim, porque as doutrinas cristãs estão na Santa Palavra de Deus. E nós aprendemos isso no ciclo passado. E neste ciclo, que é o terceiro ciclo, nós estamos aprendendo a como viver as verdades bíblicas. Tudo o que nós aprendemos nos 2 ciclos passados. É uma série que se complementa, ou se complementam. É uma série de lições que se complementam a cada dia, a cada estudo, a cada meditação, a cada momento que nos debruçamos sobre cada lição propriamente dita. Então, vamos às verdades bíblicas. Mas antes da gente começar a lição de hoje, cujo título é Vivendo Sem Acusação e Sem Condenação, vamos ver o que aprendemos domingo passado. O que vimos domingo passado foi a beleza do perdão. A lição passada, a beleza do perdão. É porque a Escola Bíblica Dominical, eu falei domingo, mas você está assistindo em casa qualquer dia da semana. Então, na lição passada, nós vimos a beleza do perdão. E o que aprendemos? Aprendemos sobre o perdão e a importância do perdão na vida do salvo, do crente em Jesus Cristo, e certamente na vida de todo mundo que, pecando, suplica o perdão de Deus. Quando não recebe o perdão, é terrível. Mas uma vez pedindo perdão, aí nós recebemos esse perdão. E daí nós entendemos, e foi isso que nós aprendemos na lição passada, a importância do perdão na vida do ser humano. Aprendemos também que nós somos perdoados na medida que reconhecemos o nosso pecado. Nos arrependemos do pecado, confessamos e pedimos a Deus perdão pelo pecado cometido. Mas nós somos perdoados também na medida que perdoamos aos outros que nos ofendem. Então, à medida que perdoamos a quem nos ofende, a quem nos atinge, nós somos perdoados. Porque se não perdoar, Jesus disse, o Pai não perdoa. Se eu não perdoar o meu irmão, eu não sou perdoado. Foi Jesus quem disse, não posso fazer nada, só estou repetindo o que nosso Senhor falou. Por isso, por último, nós aprendemos também a nos motivarmos na prática do perdão. Porque quanto mais eu perdoo, como eu tenho sempre necessidade de ser perdoado, se eu perdoar, eu serei perdoado. Então a beleza do perdão está no fato também de eu perdoar. Não apenas de eu receber o perdão de Deus, mas de eu perdoar. Muito bem. E hoje, como eu já falei, nós vamos viver, ou aprender a viver, sem acusação e sem condenação, que é a terceira lição. Do ciclo. Terceira lição do ciclo. Muito bem. Vamos também aprender hoje o quê? Vamos aprender a descrever o sentimento de culpa e a importância do cuidado que devemos ter para não viver com esse sentimento dentro de nós, esse sentimento de culpa, porque nós vamos ver que é terrível as pessoas que não se sentem perdoadas
vivem constantemente se culpando, se acusando, se autocondenando. Então, precisamos entender o que o sentimento de culpa faz em uma pessoa e também como nós podemos reagir nestes casos. Aprenderemos também quais são os motivos que levam a nossa consciência a nos acusar dos nossos erros. Opa, e aí a gente já está vendo que a primeira acusação quando cometemos um erro, quando pecamos, a primeira acusação vem do próprio pecador, de nós próprios, a nossa consciência, pelo que estou vendo já aqui. E a outra coisa que nós vamos aprender é a valorizar o que a Bíblia Sagrada diz acerca do perdão dos pecados, para que nós tenhamos uma vida sem condenação, sem acusação. Isso é o que nós vamos ver. O texto bíblico que dá base ao nosso estudo de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, no capítulo 5, versículos 6, 7, 8, 9, e o capítulo 8, versículos 1, 2, 3, 4, 5. Já está na tela. E eu estudando esse tempo para que, se você não tiver lição, vai abrindo aí a sua Bíblia, porque como se trata de uma escola bíblica, eu acredito que todos vocês já devem estar com a lição aí, com a Bíblia, melhor dizendo, com papel, caneta, porque é uma escola dominical, é uma escola bíblica. Você pode não estar no domingo, mas você pode estar em qualquer outro dia da semana, mas é uma escola bíblica do dia que você está assistindo. Então vamos lá? Já abriu a Bíblia? Muito bem. Romanos, capítulo 5, versículos 8, 9, 6, 7, 8 e 9. Vamos lá. Porque Cristo, estando nós ainda mortos, ou ainda fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque pode ser que por alguém bom, outra pessoa ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Já vimos aqui que, como pecadores contumazes, nós estávamos mortos, condenados à morte. Vamos falar também sobre essa questão da condenação. Mas Deus, movido do seu infinito, insondável, imedível amor, deu Jesus Cristo, que Ele tinha de mais precioso. Por isso que João falou, lá no Evangelho, capítulo 13, 16, Deus amou o mundo de uma maneira tão tremenda, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho único, para morrer, para dar a vida por causa de nós, para que no final de tudo, depois de morto e ressuscitado, aqueles que vierem a crer sejam salvos. Vamos então para Romanos 8, versículos de 1 a 5. Vamos ver. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, a carne que vivia em pecado foi morta, foi condenada pela morte de Jesus. Mas, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então,
Não há condenação, como a gente viu, para quem está em Cristo. Mas estando em Cristo não se pode viver segundo os desejos da natureza humana, mas segundo a orientação, o ensino do Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, Espírito de Deus. Bom, vamos à meditação? Bom, a meditação diz o seguinte, Romanos também o capítulo 8, só que o versículo está lá na frente, é o 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, se é Deus quem os justifica, o Todo-Poderoso, o Soberano Deus, o Altíssimo, o Eterno, é quem nos justifica. Então, pode quem quiser acusar, porque ninguém tem poder para acusar. É o que faz a gente meditar. É o versículo que nos faz meditar na aula deste dia. Ok? Vamos em frente. Tem algumas palavras na lição que nós precisamos entender. Precisamos conceituar para que haja um melhor entendimento. Essa primeira palavra é acusação. Sim, porque o título é Vivendo sem acusação e sem condenação. Mas o que é acusação? Acusação é o ato, o efeito de acusar. É uma declaração que é feita de um crime. Essa declaração é feita à justiça, para que aquele que cometeu o crime seja punido. Acusação é uma denúncia. Percebam que a acusação ainda não é a condenação. A acusação é o ato de acusar. É uma denúncia. É uma exposição da culpa. Da culpa de um ser humano. Daquele que pecou. Daquele que errou. Do culpado. Do réu. Acusação é uma atribuição. É atribuído a alguém uma ação repreensível. Acusação. Deu para entender então? Muito bem. Acredito que sim. Espero que sim. Agora, condenação. A condenação é o ato de condenar. Aliás, veja que no final de cada palavra tem ação. Ação de acusar, ação de condenar. Isso aí está elementar, não é isso? Agora, a condenação, pessoal, é a sentença dada contra quem cometeu um crime, contra quem foi acusado do crime. É a sentença. Condenação é a sentença. Se a pessoa cometeu um delito, uma contravenção, essa pessoa é apresentada a um juiz. Nessa apresentação desta pessoa, vem o promotor de justiça e acusa a pessoa. É o advogado de acusação, é o promotor. E o juiz, depois de ouvir a justificação, a ação de justificar, do advogado de defesa, o juiz vai seguir, segundo o seu entendimento e julgamento da lei, ele vai aplicar a condenação ou a absolvição. É como se agora a gente tivesse nesse período de conceituação da aula e dos textos, melhor dizendo, da aula, nós estivéssemos diante do tribunal do júri. Mas vamos em frente. Até agora eu espero que você esteja conseguindo entender. Acusação não é condenação. A acusação é o ato de acusar. A condenação é a sentença dada depois que se escuta a acusação. Importante ver isso. Agora, eu falei absolvição, lembra? Aqui já tem justificação, porque durante a lição a gente vai ver quem é que pode nos condenar. Se é Deus quem nos justifica. Aliás, foi o texto da meditação. Vou ler de novo para a gente aqui, ó. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Se é Deus quem justifica. Se é Deus quem justifica. Mas o que é a justificação?
A justificação é a ação de justificar, claro. Lembra que eu falei? Ação. Ação de acusar, ação de condenar. Justificação, ação de justificar. Justificar significa declarar justo. É fazer alguém de justo diante de Deus. A justificação é um ato divino. E aquele momento que somos declarados justos diante do Todo-Poderoso, através da nossa maneira de receber a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Por isso, nosso Salvador, aquele que, por meio dele, somos justificados, por meio de Cristo. Nós falamos em justiça, falamos em juiz, falamos em promotor e advogado de defesa. Nessa fase aqui, eu acho que já daria para terminar a lição. Nós pecamos, aí somos acusados. E somos acusados de diversas formas, ou de algumas formas. Aí fica aquele sentimento de culpa, e a gente se sente culpado e aquela coisa, mas de repente a gente se lembra do que João, o apóstolo João, escreveu em uma das suas cartas, na segunda carta, capítulo 2. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos diante do juiz, diante de Deus, o justo juiz, um advogado justo, que pela sua morte já nos justificou, Jesus Cristo, o justo. Bom, mas vamos em frente, porque tem outras coisas para a gente aprender. Uma das coisas importantes que a salvação assim propicia para o pecador é o perdão. Então, quando nós aceitamos Jesus, somos salvos por Ele e recebemos automaticamente o perdão dos pecados, os pecados que cometemos antes de aceitar Jesus, bem como os pecados que herdamos, ou o pecado que herdamos de Adão. A natureza adâmica, a natureza pecaminosa, essa é redimida, ou essa é remida, é limpa pelo sangue de Jesus. Todos os pecados passados são perdoados. São perdoados. E o que é bom, daqui a pouco nós vamos ver, que Deus não se lembra mais deles. É muito bom. É maravilhoso, pessoal. É muito bom a gente estudar, a gente entender, a gente meditar na palavra de Deus. Bom, agora perdoado dos pecados, nós somos aceitos na família de Deus. É por isso que as pessoas às vezes não entendem quando uma pessoa não crente aceita Jesus. E nós passamos a chamá-lo de irmão. Irmão em Cristo. Porque está escrito que Jesus Cristo veio para a família dele, os judeus. Mas os judeus não receberam a Jesus. Antes pediram que ele fosse crucificado. Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e subiu para o céu e está ao lado direito de Deus. Só que o que acontece agora no planeta aqui na Terra é que quando uma pessoa escuta falar de Jesus e aceita Jesus, essa pessoa recebe o direito de ser feito filho de Deus. Não é só chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é feito. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus, melhor dizendo. Fomos adotados pelo sacrifício da cruz. E pelo seu sangue nós somos limpos. Felizes os que lavam, que limpam as suas vestiduras no sangue. O sangue de Jesus tem este poder de limpar do pecador, da alma do pecador, toda mancha. O sangue de Jesus. Por isso que eu primo muito, eu tenho muito cuidado quando eu falo no precioso sangue vertido na cruz, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei como as pessoas utilizam banalmente, falam banalmente no sangue de Jesus. Devia ser crente, devia conhecer a palavra, devia entender o sacrifício de Jesus. Quando enfiaram aquela lança no seu lado e a última gota de sangue saiu, para eu e você estarmos vituperando o sangue de Jesus, por favor. O sangue de Jesus não é para você falar nele quando levar uma topada.
O sangue de Jesus limpa a alma do pecador de toda mancha, tornando branca como a branca lã, como aquele sumo do coco bem branco. Sim, isso é que faz o sangue de Jesus. E quando a pessoa aceita Jesus e declara sua fé na morte, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele passa a ser filho. Por isso que nós chamamos os crentes, nós nos chamamos uns aos outros de irmãos. E eu não estou falando de crente protestante, estou falando de crentes em Jesus Cristo. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Outra coisa importante é que eu preciso crer nisso que eu falo. Eu não preciso apenas conhecer. Eu não preciso apenas ler. Eu não preciso apenas meditar, entender. Eu preciso crer. E crer nós aprendemos na primeira lição do segundo ciclo. Crer é confiar. Eu preciso confiar na palavra de Deus. E preciso confiar no perdão de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. A Bíblia diz o seguinte: Deus disse Todo-Poderoso, através do profeta Isaías, eu mesmo sou quem apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não me lembro mais. Lembra que eu falei que ele não se lembra? Eu queria pedir perdão a vocês porque eu coloquei aqui sou eu, com esse eu com letra minúscula. Está errado, era para ser com letra maiúscula. Eu sou é quem perdoa os pecados, e o eu sou, ele mesmo, é quem não se lembra mais dos pecados que cometemos. Por quê? Porque Paulo disse aos Colossenses que ele devia estar com letra maiúscula. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Porque antes de entregarmos a nossa vida a Jesus, nós éramos escravos do reino das trevas. Mas ele nos resgatou de lá, ele nos tirou de lá e nos transportou, o Todo-Poderoso, para o reino de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Muito bom, não? Muito bom. Bíblia, viu? Agora, por isso, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não anda mais assim segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Por quê? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado. Vivendo segundo a orientação do Espírito, nós estamos libertos do pecado e da morte, da lei condenatória, sim, da lei condenatória. Ainda diz, Efésios 1:7, nele, esse devia estar com letra maiúscula, temos a redenção por meio do seu sangue. Nele, ele é Jesus Cristo. Através de Jesus, nós temos redenção, resgate. E pelo sangue dele, nossos pecados foram perdoados, apagados. Pela graça somos salvos. Bom, o grande problema, pessoal, que é se nós parássemos aqui, já deveríamos estar certos. Não tem para que viver com sentimento de culpa, de acusação. Não. Mas acontece que a velha natureza, a natureza de Adão, continua nos lembrando dos nossos pecados. Mas vamos ver o que é que a gente pode fazer para aliviar esse sentimento de culpa. Só que antes vamos ver o que é culpa. Culpa é um sentimento. É um estado do espírito, é um sentimento que acomete quando nós praticamos, ou praticamos quando pecamos, ou quando praticamos alguma coisa que a sociedade entende como errado. Sim, você não rouba, mas se você pensa em levar vantagem, se você aproveita-se de uma circunstância que o seu próximo está passando e você quer levar vantagem em cima dele, tipo, ele está passando por uma dificuldade de saúde, está precisando de dinheiro e ele não tem, mas ele sabe que você tem o dinheiro para emprestar. Aí você empresta o dinheiro que está aplicado com juro do banco de menos de 1%, aí você quer emprestar com 20%, 30% ao mês.
É um pecado que você está cometendo contra o seu próximo. Mas quando você mente, quando você adora mais as coisas do que a Deus, você está pecando contra Deus. Então, o sentimento de culpa é quando nós cometemos algo errado, não apenas contra a sociedade, contra o nosso próximo, mas e principalmente contra o nosso Deus. Ou, gostei do final, é quando nós praticamos algo que Deus não espera que façamos. Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, enquanto Adão obedeceu, ele não pecou. Mas um dia ele fez o que Deus não esperava que ele fizesse, o que Deus não desejava que ele fizesse, o que Deus não queria que ele fizesse. Então ele pecou. Isso é. E quando ele pecou, ele viu que estava nu e veio o sentimento de culpa. Então o sentimento de culpa é quando a gente peca contra o nosso Senhor, principalmente. Então, eu ia dizendo, mas está aqui, o sentimento de culpa ou a culpa é um estado de espírito do ser humano, onde ele reconhece que errou, que pecou, que merece castigo, condenação, uma punição pelo erro que ele cometeu, pela violação da lei. Porque a lei diz, não adulterarás. A lei, e não é a lei de Moisés não, é o decálogo, é a lei de Deus, foi Deus quem escreveu naquelas tábuas que Moisés lavrou. Deus escreveu, não adulterarás. Aí você acha que é melhor do que todos os outros homens, é mais potente, é mais bonito, é mais atraente, e trai a sua esposa, adulterando às vezes até com a mulher dos outros, quando não é com a solteira. E você violou a lei. Você violou a lei. E eu vou mais longe porque Jesus disse que se você não pecar diretamente com o seu corpo, mas você desejar, você já pecou. Você violou a lei. E aí lá vem o sentimento de culpa. Lá vem o sentimento de culpa. E o que esse sentimento faz conosco? É terrível. A pessoa que fica o tempo todo se sentindo culpado, ele não vive bem. Ele promete o tempo todo que não vai fazer mais aquilo. Na realidade, o sentimento de culpa nos leva à atitude de não mais fazer o que fez, nos leva a prometer, porque a velha natureza é terrível. O sentimento de culpa, ele pode fazer conosco, a autojustificação. Adão, o que foi que você fez, meu filho? Você comeu do fruto que eu disse que não comesse? A mulher que você me deu, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Autojustificativa. Eu não queria. Eu estava obedecendo o Senhor até que essa mulher entrou na minha vida e me fez pecar. O sentimento de culpa, aí é terrível, porque ele mexe com o nosso interior. Ele mexe com o nosso interior. Eu estava anotando aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Salmo 32. Você devia ler o Salmo 32, porque ele é fantástico. E o Salmo 32, no verso 3, ele diz o seguinte: enquanto eu não confessei, enquanto eu me senti culpado, os meus ossos foram envelhecendo, foram ressecando. Quando falo em ossos ressecados, eu me lembro do vale de ossos secos de Ezequiel. O sentimento de culpa acaba com o ser humano, a ponto de fazer com algumas pessoas se matem. Se matem. Mas só se mata porque não se arrepende. Porque aí eu estou me lembrando de Judas. Judas, quando traiu Jesus, que viu Jesus esbofeteado, caminhando para a morte, Judas correu para os homens lá, os sacerdotes, o sumo sacerdote, etc. E foi devolver o dinheiro. Eu pequei contra inocente. Aí os caras disseram, é problema seu. É problema seu. Aí ele ficou com aquele sentimento de culpa. Mas não se arrependeu. Diferente de Pedro. Pedro disse, eu nunca vi esse homem na minha vida. Quando Jesus olhou para ele, depois de 3 vezes ele negar, aí ele caiu na real. Eita, pequei.
Aí chorou arrependido. E Jesus perdoou. Judas teve remorso. E o remorso é um sentimento que faz você reconhecer a culpa, mas não faz você se humilhar diante de Deus. O sentimento de culpa faz com que a ação do inimigo, o acusador, Satanás, a ação dele nas nossas vidas se intensifica. Se intensifica. Então, quando você está com sentimento de culpa, você não conseguiu chegar a Jesus, você não conseguiu pedir perdão, você não conseguiu chegar aí se arrependendo, se humilhar aos pés de Jesus. O inimigo chega aí nessa hora aí, a acusação dele é bem maior do que seria normalmente. Por isso que é importante a gente reconhecer a nossa culpa, aprendemos na lição passada. Se arrepender do que fez errado. Pedir perdão. E crer e confiar no perdão do Senhor Jesus. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: é chegado a salvação. Agora é chegada. E a força. E o reino do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque o acusador dos nossos irmãos, foi derribado. O qual, diante do nosso Deus, de dia e de noite, os acusava. Aí um dia o Senhor não esperou que ele acusasse, não. O Todo-Poderoso disse: rapaz, você viu meu servo Jó? Não tem na terra como ele. Temente. Olha, me adora. Desvia do mal. Faz bem ao próximo. Aí ele, que não perde tempo, ele diz: também o Senhor dá tudo a ele. Tire o que ele tem, que ele vai blasfemar contra o Senhor. Mas rapaz, que atrevimento. Aí Deus diz: tá bom, vai lá, faça isso. Não toque na vida dele. Não toque nele, melhor dizendo. Aí o inimigo foi lá e matou os 10 filhos e tirou tudo de Jó. Tudo num dia. Um dia ele voltou lá, Deus é soberano mesmo de tudo. E um dia ele apareceu por lá para prestar conta a Deus das besteiras que fazia na terra, das caminhadas dele por aqui. Aí Deus disse: e aí, viu Jó? Você machucou quanto pôde, tirou tudo que ele tinha. E ele não blasfemou contra mim. Você ouviu o que ele disse? Deus deu e o Senhor tomou, e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem. Aí ele disse: mas também pele por pele. Toque nele, tire a saúde dele. Ou seja, Jó só serve ao Senhor porque ele tem saúde. Ele vai recuperar tudo que ele perdeu, porque ele tem disposição para o trabalho. Ele vai recuperar. Agora tire a saúde dele. É muito atrevimento. Aí Deus diz: tá bom, tire a saúde dele. Aí ele, sabe? Mas no final de tudo, Satanás caiu, porque Jó foi fiel a Deus. Em todo sofrimento, Jó foi fiel a Deus. Foi fiel. Então, embora a gente tenha um inimigo que nos acuse constantemente, diariamente diante de Deus, nós temos um advogado que eu falei da agorinha, lembra? É para não pecar. João trouxe vários ensinos para que não peque. Mas ele disse: se alguém pecar, não se desespera. Não. Porque a gente tem um advogado lá diante de Deus. Nós temos um advogado, aquele que está junto, que está lá dizendo, olha, intercedendo. Aquele que está defendendo. Deixa eu ver como é que foi que João disse isso. É aqui, desculpem. Meus filhinhos, olha, não disse: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas o pecado de todo mundo. Porque Deus amou o mundo. Agora, para que ele amou? Para salvar todo mundo. Só que para que todo aquele que nele crê. Se não crê, não tem jeito. Agora, se crê, será salvo. Então, é para não pecar. Mas se pecar,
Não tem desespero. Acaba com esse sentimento de culpa. Apenas tenha a coragem de se humilhar diante de Todo-Poderoso. Depois de reconhecer e pedir perdão. E você será perdoado. Precisamos crer nisso. Você precisa crer nisso. Crer nisso. Para que você viva uma vida sem condenação. Que tipo de condenação a Bíblia trata? Na realidade, a condenação da que a Bíblia trata é a morte, pessoal. Porque está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Quando a gente fala no pecado, ou quando a gente fala na morte, resultado do pecado, somos tendentes a ir para Adão. Claro, tá certo. Porque o Senhor disse a ele, não desobedeça, não coma, porque se você comer do fruto, você vai morrer. Ele e a mulher dele comeram e morreram. E essa morte foi física, moral e espiritual. O homem não foi criado para morrer. Por isso que a gente vai ficando velhinho, ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Todos nós queremos ser arrebatados. É por isso que a gente sempre diz, ora vem Senhor Jesus, ora vem, porque ninguém quer morrer. Mas a morte é uma certeza que nós temos, da qual... Mas por que nós não queremos morrer? Porque não queremos morrer? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a eternidade. Mas o pecado trouxe a morte. Trouxe a morte. Porque por um homem, veio o pecado, a condenação e a morte para os seres humanos. Mas, por outro homem, o segundo homem, veio a remissão, veio a redenção, veio a salvação, veio o perdão do pecado e veio a ressurreição. Este segundo homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, que esvaziou-se da glória, tomou a forma humana. E aí, nos tornou possível a restauração da vida espiritual, moral e física. Porque um dia este corpo será transformado num corpo de glória. E quando todos nós estivermos com Jesus, aí vai ser dito, tragada foi a morte na vitória. Em seguida disse ao homem, ouviste a voz da mulher, eu acabei de falar. Então a terra é maldita, por tua causa. A terra é maldita. Outra coisa interessante, que além da condenação do planeta, que é uma coisa que eu também me ligo muito, essa terra não será restaurada, porque o Todo-Poderoso disse que em função do pecado do homem ela foi amaldiçoada, o próprio Senhor a amaldiçoou, então essa terra será dissolvida, porque está escrito, e ardendo em fogo, os elementos da terra se fundirão. E a nossa esperança de vida eterna num corpo de glória é numa vida eterna, num novo céu e uma nova terra. Porque a terra antiga vai passar, o céu antigo vai passar, vai se derreter. Mas a verdade é que a condenação revelada é a transmissão e retransmissão constante do pecado do Adão para nós humanos. Cada ser humano que nasce em pecado. O salmista disse, em pecado me gerou a minha mãe. Eu fui gerado no ventre da minha mãe em pecado. Não é que a mãe dele estava pecando quando... Não é isso não. É que a natureza adâmica foi transmitida. O gene do pecado foi transmitido a todos nós. Todos pecamos. E destituídos fomos da glória de Deus. Então tá aqui, eu falei, mas já está aqui. É porque adianta, me entusiasmei. Por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado o mundo, a morte. Mas a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então a condenação que a Bíblia trata é a separação. Morte é separação. Separação deste corpo físico. Os crentes em Jesus Cristo indo para o paraíso. E os que não aceitam Jesus indo para o Hades. Não estou falando de denominação religiosa. Estou falando de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida. Por favor. Então, o destino de quem não aceita é
Hades é terrível. Bom, a Bíblia diz o seguinte, o salmista que disse, lá eu falei agora de novo, eu falei antes, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos juntos. Então, pela desobediência de Adão, todos os homens pecaram. Eles foram feitos pecadores. Mas pela obediência de Jesus, esvaziando-se da sua glória, tabernaculando, se tornando homem, veio a possibilidade de todos nós sermos justificados diante de Deus. Lembra da introdução? Acusação, condenação, justificação. O que Deus fez por nós? Ora, Deus nos amou de uma forma tão tremenda que Ele mandou o Filho dele para morrer por nós, Jesus Cristo, para que os nossos pecados fossem perdoados e nos possibilitasse para que fosse reatado a nossa comunhão, pudéssemos voltar a ter comunhão. A comunhão perdida no Éden voltou através de Jesus Cristo. Por causa da morte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim, que tira o pecado do mundo, nós fomos inocentados, fomos livres da culpa, fomos beneficiados pela morte do justo. E nele somos justificados. E a gente fica falando o tempo todo em justiça, justiça, justiça. Eu quero dizer o seguinte, é que a morte de Jesus Cristo foi para atender a justiça de Deus. Justiça lá do Éden, não coma porque vai morrer. Morreu. E a morte não foi só morte física, foi morte moral e espiritual. Mas Deus queria reatar o homem com ele próprio. Para atender essa justiça, mas tinha que ser de uma forma justa. E para atender essa justiça, Ele mandou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pela graça, sois salvos, justificados pela fé o que somos. O que é que a Bíblia diz? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? A gente que vivia longe, separado, morte, separado de Deus, por Jesus Cristo e pelo seu sangue, nós podemos chegar perto. Então, nós devemos andar em espírito. Devemos andar segundo a lei. Lei são estatutos, são normas, são regras. Aqui. Vamos ver o que é que isso diz. O que significa viver segundo a lei da carne? Bom, a gente está falando de espírito, mas primeiro a gente tem que falar de carne. Porque diz o seguinte, viver segundo a natureza físico-material, satisfazendo os impulsos que parecem próprios do ser humano. Essa é a maneira de viver segundo a carne. Porque a carne, ela é inclinada para o pecado. Ela é inclinada a ser subordinada às coisas mundanas. É o que diz Efésios 2:2. No outro tempo, nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, Satanás. Primeiro o diabo, o tentador, ele nos fazia pecar antes. Mas segundo esse espírito, é um espírito que está operando, que sempre operou, espírito da desobediência, desde o Éden. Lembra? Porque Adão desobedeceu. Porque o espírito da desobediência levou Adão a desobedecer. E é claro que Adão não é inocente. Adão sabia que estava desobedecendo. Eva disse para a serpente, o Todo-Poderoso disse que a gente não comesse, porque se comesse, estaria desobedecendo. E desobedecendo morreria. Então era consciente, pessoal. Ele tinha consciência. Adão tinha consciência. Agora, então, andar segundo a carne é andar segundo os desejos da natureza. É andar segundo o que o mundo oferece. O príncipe das trevas oferece. Mas isso é só uma experiência. Mas isso não é nada demais. Você é muito rígido. Isso é coisa do diabo. Coisa do príncipe das trevas. Do espírito da desobediência.
Mas, uma vez em Cristo Jesus, nós deveremos andar segundo a lei do Espírito. Andar conforme a orientação do Espírito Santo. Fazendo o que é certo diante de Deus. E se você tiver alguma dúvida como é isso, vamos ver o que aqui o apóstolo Paulo escreveu para os crentes da Galícia, ali de Gálatas, daquela região da Galícia, né? Gálatas 5, 16, 17 e 25. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que é que eu quero? O apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço. O que eu quero fazer o bem. Mas a carne não quer que eu faça. Todavia, se eu andar em espírito, se eu andar conforme a orientação do Espírito Santo, as regras, a lei, se eu andar, aí eu não vou pecar. Por isso, se eu vivo no Espírito, eu devo andar no Espírito. Quem anda no Espírito, normalmente, não atende aos desejos pecaminosos da natureza humana e do príncipe das potestades do ar e do príncipe das trevas, o espírito da desobediência. Quem anda em espírito não anda desobedecendo. Pode até cometer erro, porque Santiago disse lá na frente, se a gente disser que não peca, a gente está querendo fazer Deus mentiroso? Não, não podemos, claro. Mas também João disse, se pecar. O que Tiago disse foi o seguinte, e a gente precisa atentar para isso. Quem anda em espírito não vive pecando. É isso. Não peca, não. Foi isso que Tiago disse. Não vive pecando. Não é um pecador quanto mais. Não tem prazer no pecado, porque anda no espírito. Queridos, essa tabela não dá para você ler, mas está mostrando uma diferença entre andar na carne e andar no espírito. Como você vai me assistir normalmente? Eu vou mandar essa mensagem para você através do celular, você tem meu número. Se você pedir através do WhatsApp, eu mando esse quadro para você. Que é a diferença entre viver na carne e viver no espírito. Por exemplo, viver na carne é viver segundo a natureza humana, é natural. Quem vive no espírito vive segundo a natureza espiritual. São os regenerados. São os que andam no espírito. Mas eu não vou poder dizer tudo para vocês porque não vai dar tempo. Vamos em frente. A Bíblia diz o seguinte, Deus, Ele deu vida quando nós estávamos mortos. Ele mesmo, Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não vamos mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a justiça divina, a justiça da lei, que foi creditada a mim e a você, através de Jesus Cristo. Essa justiça nos faz andar segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Agora, se você e eu diz que vive no Espírito, se realmente nós vivemos no Espírito, veja que está Espírito, sempre Espírito com letra maiúscula, então, vamos andar, vamos nos conduzir como pessoas espirituais. Isso, vamos ver assim. Bom, vimos o que era culpa, vimos o que é acusação, condenação, justificação. Nós vimos também o sentimento de culpa, o que faz conosco, quem é que nos acusa. E vamos ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. E nós vimos também que podemos ser perdoados. Agora vamos ver que nós devemos viver uma vida sem acusação. Não somos mais condenados, porque somos justificados pela fé. Então podemos sim viver uma vida sem acusação. Bom, quando a gente faz alguma coisa errada, quando nós pecamos, nós somos julgados por Deus. Somos julgados. Agora,
somos julgados, ou seja, nós vamos a um tribunal, nós vamos a um tribunal, certo? E lá nós somos réus, nós pecamos. Lá nós temos o juiz, nós temos o acusador, mas nós temos um advogado. Acho que isso ficou claro, não ficou? O juiz é o todo-poderoso. O acusador você já sabe quem é. É o promotor de acusação, ou o advogado de acusação. Mas nós temos o advogado justo, que deu a vida por nós, que é o advogado de defesa. Então ninguém se apresenta diante de Deus acusado de um pecado, sem que tenha cometido pecado. Eu acabei de dizer, quando pecamos, porque Deus é um juiz justo. Percebam que Satanás não tinha como acusar. Não tinha como acusar Jó. Ele criou a acusação. Tire tudo que ele tem e tire a saúde dele posteriormente. Porque Jó, diante de Deus, Deus foi quem disse, diante de Deus, era reto, se desviava do mal, era justo. Porque Deus é um juiz justo. Então, só se vai à presença dele para julgamento quem comete pecado. Bom, eu estava pensando em dizer isso lá no começo, mas eu acho que me empolguei e não falei. Na questão da acusação. Quando você comete um pecado, quando você comete um erro, você é acusado. Você é acusado primeiro por quem? Quem é que primeiro lhe acusa? Você cometeu um pecado, você infringiu uma daquelas regras que está no decálogo. Você infringiu uma daquelas normas. Ou as 4 primeiras em relação a Deus, como por exemplo, colocando coisas e pessoas acima do Todo-Poderoso. Quando ele diz que a gente deve colocá-lo acima de tudo, não devemos ter ídolos, não devemos nos dobrar a imagens, devemos cuidar de ter um dia de descanso, devemos amá-lo acima de todas as coisas. E os 6 últimos que diz respeito quando pecamos contra o nosso próximo, quando se comete um desses delitos, quem é que primeiro acusa você? Eu sei que você respondeu. É a sua, é a minha consciência. Porque nós não vivemos, mas eu já falei isso um dia desse, numa das aulas passadas, eu falei que nós não vivemos na dispensação da inocência. A criança é que vive na dispensação da inocência, até uma certa idade. Quando a criança tem um conhecimento do que é certo e do que é errado, ela já passa a viver na dispensação da consciência. Então ela reconhece que que cometeu um erro, então ela saiu da dispensação da inocência. E quando se comete um erro, quem primeiro nos acusa é a nossa consciência. Ele está chamando aqui de juiz interior. Eu não acredito, não acho que seja não. Porque o juiz não acusa. O juiz condena ou absolve. Quem acusa é o promotor. Então todos nós temos um acusador interior, que é a nossa consciência. Nós temos conhecimento do que é o pecado. Perfeitamente. Então, a nossa consciência é que nos acusa o tempo todo. E essa acusação nos deixa numa situação tal que não nos permite aproximarmos de Deus. Esse é o acusador, é a nossa consciência. Esse acusador é a nossa consciência. Bom, só que se você e eu, se a gente verdadeiramente se arrepender de coração, lembra daquilo que falamos na lição passada? Um coração quebrantado e contrito, o justo juiz não despreza. Deus não despreza. Então se eu chegar a Deus com o coração quebrantado, contrito, me arrepender, dizer a Ele que eu pequei e que eu me arrependo e pedir perdão, Ele nos perdoa. Porque ao lado direito de Deus
tem o nosso advogado, é o meu advogado, o seu advogado está lá no céu. O acusador, Satanás, está rodando, passeando pela terra. E tenha cuidado, porque ele está ao derredor. Ele usa os seus súditos para nos fazer pecar. Ele usa os seus súditos para nos tentar. E depois ele nos acusa diante do Todo-Poderoso. E às vezes até as pessoas que nos cercam. Você não é crente, mas como é que você fez isso? Mas quem primeiro nos acusa, eu acredito que seja a nossa consciência. Primeiro acusador é a consciência. E depois o próprio Satanás. Porque ele é o acusador. Só que ele, pessoal, ele acusa lá diante de Deus. É terrível. Diante do Todo-Poderoso. A gente leu. Mas a gente pode viver sem acusação. A gente pode viver. Bom, chegando ao final, fala-se também, no final da lição, a acusação dos homens. Bom, há certos pecados cuja consequência atinge a esfera social. Nós falamos ainda há pouco sobre isso. E que, naturalmente, ele vai perdurar na vida de quem pecou. Vai perdurar se não confessar. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Somente quem não confessa e deixa o pecado é que nunca vai prosperar. Os ossos vão secar. Então, só dura na vida do pecador a acusação de quem não reconhecer, de que não pedir perdão. Porque se reconhecer o pecado e pedir perdão, é perdoado sim. Bom, diante dos homens, pode até ser acusado o tempo todo. Acusado. Até condenado. E é claro que, diante dos homens, se você comete um pecado, um delito contra a sociedade, você, diante de um juiz humano, você é condenado, realmente você tem que pagar a pena. Agora, uma coisa que me deixa assim meio, é que, por exemplo, as pessoas estão pagando a pena lá no presídio e lá eles aceitam Jesus. Eles, depois que são absolvidos, ou depois que eles cumprem a pena e saem da prisão e aceitam Jesus, as pessoas que não conhecem o Evangelho nunca vão aceitar. E ficam o tempo todo condenando. E nada. Agora, depois que comete todo o mal, mata, estupra, rouba, e agora vem com esse negócio de ser crente, vai pro céu, coisa nenhuma. É próprio do homem. É próprio daquele, esse tipo de acusação, é próprio daquele que está a serviço do acusador mor, do acusador maior. Mas o que nós vimos é que quem confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Portanto, pecou, está reconhecendo o seu pecado, arrependa-se, peça perdão e diga, falando, Senhor, perdoa os meus pecados. Confirme que você pecou, porque confissão é confirmação. E depois, peça perdão, que você vai ser perdoado. E não esqueça da mulher pecadora. Segundo a lei dos homens, a mulher que fosse pega cometendo adultério teria que ser apedrejada. A morte era cruel, por apedrejamento. Aí leva os caras lá, a mulher que pecou. Tá aqui, pecou. A lei diz que é para matar. Jesus não disse para os homens não cumprirem a lei. Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. E aí os caras, como não tinham cidadãos lá, cidadãos que não tiveram resposta de Jesus, insistiram. E agora, o que é que a gente faz? Aí Jesus olhou para eles e disse, olha, qual o primeiro de vocês que se acharem sem pecado, que diante do Todo-Poderoso, puder estar tranquilo, que não pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí eles começaram a jogar a pedra fora. Soltava a pedra e caía fora. Porque todos eles eram pecadores contumazes. São verdadeiros hipócritas, sepulcros caiados, acusando, e muitos, e a maioria, sendo culpados do próprio pecado de adultério. Da mesma prática.
terminou, todos os acusadores foram embora e a mulher lá, cabeça baixa, chorando. Jesus levanta o rosto e olha para a mulher e diz: ô, mulher, cadê os acusadores? Ninguém condenou você? Acusadores. Ninguém aplicou a sentença? Porque eles levaram a mulher como acusadores. E queriam que Jesus fosse juiz, condenasse. Mas Jesus disse: eu não vim para julgar. Não. Agora eu não sou julgador, não. Agora eu não sou juiz, não. Não. Eu vim para salvar. Salvar uma pecadora que cometeu um delito contra a lei? Sim. Mas como? Apliquem a lei se você tiverem moral para aplicar. Não tiveram moral, foram embora. Jesus olhou para a mulher e disse: cadê os acusadores? Ninguém condenou? Não, Senhor. Disse: tá bom. Eu também não condeno. Agora tem o seguinte: vá em paz, vá com vida, não vai morrer. Agora, não cometa de novo esse pecado. Não abuse da misericórdia. Não abuse da misericórdia, porque o Senhor, o seu Deus é misericordioso. O meu Deus e o seu que está me ouvindo é misericordioso. Mas não abuse, porque tem um limite à justiça. Um dia ele disse para Abraão: a sua descendência vai morar nessa terra, mas não agora. Eles ainda vão crescer, vão para um outro país, e depois eles vêm para possuir essa terra. Por quê? A medida dos cananeus, a medida de Deus, a medida da justiça divina em relação aos cananeus ainda não chegou no limite. Não deixe, cuidado para não viver pecando. Cuidado para não viver pecando, para não amar o pecado. Porque a justiça de Deus pode chegar no limite. Então vá em paz, mas não peque mais. Conclusão da lição de hoje: a gente pode viver sem acusação e sem condenação, segundo a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Não há condenação. Então podemos viver sim, sem acusação e sem condenação. Então, se a sua mente lhe acusa, maior é Deus que lhe perdoa. Maior é Deus que tem o poder de perdoar. Baseado nas promessas de Deus, podemos viver sim, sem condenação, sem acusação primeiro e sem condenação. Podemos viver perdoado, porque é bom lembrar que perdão também é importante isso. Isso inclusive nós vimos na lição passada. Perdão vem sempre depois do reconhecimento do pecado. Lembra daquelas 4 partes? Reconhecer, se arrepender, confessar e pedir perdão. 4 coisas. Não dá para pedir perdão se você não se reconhece o culpado. Você tem que pedir perdão e será perdoado se você reconhecer que pecou, se arrepender do pecado, porque quem se arrepende e deixa de pecar alcança a misericórdia. Misericórdia é perdão. Perdão. Você pode não ser perdoado pelos homens, não tem problema. Você pode ser condenado pelos homens, vai pagar. Agora, Deus, Ele perdoa você. Foram 3 mortes o que resultou o pecado. O pecado teve como resultado 3 mortes: física, moral e espiritual. A morte de Jesus e ressurreição restaurou, possibilitou a restauração e a eliminação dessas 3 mortes. A morte física, nós seremos o corpo transformado. A morte moral, em Jesus Cristo nós somos feitos novas criaturas. E a morte espiritual, porque nós fomos reconciliados pelo sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Perdão faz toda a diferença na vida do crente, na vida do ser humano. Portanto, uma vez perdoado, você pode viver sem acusação, sem esse sentimento de culpa e sem condenação. Encerramos a lição tendo certeza que não existe mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda. Tem que entender isso. Não vive praticando pecado.
não anda segundo a carne, segundo os desejos da natureza humana, mas anda segundo a lei do Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo. Bom, uma vez que nós, pela Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e a nossa regra de prática, nós podemos ser perdoados. Uma vez perdoados, nós podemos viver sem aquele sentimento de culpa, sem acusação e sem condenação. Porque em Cristo Jesus e através do Espírito Santo, nós podemos viver como novas criaturas. Não esqueçam que o tema do trimestre, de todo o trimestre, é vivendo o que a Bíblia ensina, vivendo as verdades bíblicas. E na próxima lição, no próximo ensino, nós veremos que somos novas criaturas. E eu acho que acho que a gente vai aprender como é que se vive como novas criaturas. Vamos ver a próxima aula então. Deus abençoe mais vocês. Muito obrigado mesmo por ter chegado até aqui, por ter chegado até o final do vídeo. E nós vamos encerrar esta aula na esperança de que estejamos juntos na próxima aula, no próximo vídeo, que você, como teve paciência de assistir agora, até o momento, assista também no próximo. Nós vamos ver como é que é ser nova criatura. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus, porque Ele esteve conosco, Ele nos orientou, nos ajudou, e pela certeza que Ele nos dá de que nós podemos, sim, viver em paz com Deus. Sim, podemos viver em paz com Deus, vivendo em paz com os nossos irmãos. Vamos lá? Vamos orar. Eterno e bendito Pai, ao encerrar esta aula, o nosso sentimento é todo de gratidão. Porque nós vimos, Senhor, que nós somos pecadores. Nós ainda estamos na natureza humana. Nós sabemos que pecamos. Nós não vivemos praticando pecado. Não, Senhor, nós não amamos. Mas como seres humanos, nós ainda cometemos. Por palavras, por obras, por pensamento. Mas nós saímos nesta aula conscientes de que nós temos direito, nós temos possibilidades, sim, nós podemos ser perdoados. E aí, Senhor, mesmo reconhecendo que pecamos, mesmo que a nossa consciência nos acuse imediatamente, nós nos lembramos que diante de Deus nós temos Jesus, que derramou sangue, que deu a vida para nos perdoar. Eu te louvo, ó Deus. Eu te agradeço, Pai bendito, pelo perdão. Eu te agradeço pelo alívio do sentimento de culpa. E eu creio que o meu irmão, que está assistindo também essa aula, está com esse mesmo sentimento, se sentindo leve, se sentindo perdoado, lembrando que foi perdoado, que sua alma foi lavada no sangue de Jesus, que foi resgatado do império das trevas e que agora ele é um súdito, é um servo do reino de Deus, do reino da luz. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, é que nós agradecemos. Agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde, pelo trabalho, por tudo que o Senhor tem nos concedido. E agradecemos muito porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, nós somos teus filhos. Agradecemos pelo que o Senhor é em nossas vidas, agora e sempre, e em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, até a próxima aula e que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, dando saúde e paz, em nome e por amor de Jesus. Amém.